2 Timóteo 4, 1 a 5. Diz o texto assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Parece que os textos que nós lemos não diz rapidamente aquilo que nós queremos comentar aqui. Eu gostaria de pegar só a ideia do que o texto inteiro quer dizer. São dois grandes textos, tanto Tiago 3, 13 a 17, como 2 Timóteo 4 e 1 a 5. Mas, ficando com Tiago 3, versículo 17, nós já conseguimos entender, porque há sempre uma preocupação em entender, diferenciar as coisas. Qual é a diferença entre a fé e a espiritualidade? Nós queremos a espiritualidade, nós pensamos na espiritualidade, nós queremos a fé, nós vivemos a fé e nós pensamos na fé. Mas nós precisamos traçar um paralelo aqui. Qual é a diferença entre espiritualidade e fé? Nós precisamos de ambas, nós precisamos entender qual é a diferença. Quando se fala de fé, se fala de alguma coisa que a gente não vê. É uma palavra pequena, mas o significado profundo. Fé, diz a Bíblia em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é ver o invisível. Fé é contemplar alguma coisa que os olhos não conseguiram ver, saber que atrás da nuvem brilham as estrelas e brilha o sol. Para definirmos a diferença entre fé e espiritualidade, precisamos entender que existem a fé, alguns estágios na fé. O estágio da fé natural, que é aquilo que a gente já nasceu acreditando em alguma coisa. Um dia, quando eu falei aqui sobre fé, eu dei mais ou menos uma ideia dentro dessa espinha dorsal, que eu vou procurar em poucas palavras dizer aqui. O que é a fé? Fé é ver o invisível. Então a gente acredita, não vendo. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu nunca vi o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, mas a fé me faz eu acreditar, me comunicar e ter uma visão dele, porque nós cremos nele por fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, ou daqueles que o temem. Então, fé nos seus três estágios fala, em primeiro lugar, da fé natural, que a pessoa nasceu com instinto de fé. Sem nunca ninguém falar em Deus, a pessoa já acredita em alguma coisa. Sem nunca ninguém ler a Bíblia, a pessoa já acredita em alguma coisa, porque fé é um instinto do ser humano, é algo de Deus na vida da pessoa, como fé natural. Eu falei um dia aqui, numa terça-feira, que quando o Brasil recebeu os primeiros evangélicos, os primeiros padres jesuítas, e houve a catequização dos índios, então eles acreditavam no sol, acreditavam na lua, acreditavam no rio, eles acreditavam numa árvore do tronco bem grosso, eles tinham tudo como Deus, e eles tinham os seus significados, porque acreditavam. Ninguém tinha falado em Deus para eles, ninguém tinha evangelizado ainda, mas eles tinham um instinto de adoração, um instinto
de acreditar, de crer em alguma coisa, isto é, crer no sobrenatural. Na sua ignorância, eles pensavam: existe alguém além da natureza, existe alguém. E esses deuses eles achavam que se fazia presente. Como o rio andava dia e noite e nunca secava, e eles não sabiam de onde vinham as origens. Como acontece isso que o sol aparece todo dia? Tem sol, tem noite, tem árvores. Isso surgiu do nada, isso é Deus. Eles acreditavam nisso. Então, no seu estágio de natureza, eles acreditavam. E nós nascemos com instinto de fé dentro de nós. Se nunca ninguém tivesse falado de Deus para mim ou para você, você já tinha uma ideia do sobrenatural. A única diferença é que nós acreditamos em Deus porque alguém nos evangelizou. Nós defendemos Deus porque alguém nos evangelizou. Nós acreditamos e temos fé nele porque alguém nos trouxe essa verdade divina pela Bíblia Sagrada, nos ensinando que existe um Deus e nós devemos acreditar nele. Deus nos conquistou. Chegou na minha casa o Evangelho, chegou na sua casa o Evangelho, e o Evangelho nos conquistou, e nós estamos defendendo uma verdade, que é Deus e a sua palavra. Se tivesse chegado uma heresia na nossa casa primeiro, como nós temos o instinto de acreditar no sobrenatural, nós iríamos acreditar. E talvez hoje, ao invés de defender a Bíblia, ao invés de defender Deus, a sua palavra e as coisas do divino e do sagrado, nós estaríamos defendendo outras coisas. Mas quem chegou primeiro em nós foi Deus. Por isso nós fomos convertidos, conquistados por Ele, e acreditamos nele e defendemos Ele. Quantas pessoas boas defendendo coisas erradas, quantas pessoas especiais que foram enganadas e a sua fé foi depositada no erro, na heresia, na idolatria, numa ideologia e, quem sabe, até mesmo no inimigo das nossas almas. E eles estão acreditando e defendendo aquilo, porque eles creem no sobrenatural, têm uma fé natural, mas essa fé foi direcionada para uma coisa errada. Então, o que é fé? No primeiro estágio, é a fé como um contexto natural da vida. Mas existe o segundo estágio, que nós chamamos a fé como compromisso cristão. Como nós entendemos a fé como um compromisso cristão? Quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a defender a minha fé. Eu acredito em Deus e aceito as orientações da palavra, aceito as doutrinas da palavra de Deus, da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, e eu passo a defender a minha fé, a minha crença, defender os meus princípios, aquilo que eu aprendi. Então, esta é a fé num contexto de salvação e de servir, porque agora eu não tenho mais uma noção, agora eu tenho o entendimento, e eu parei de entender só na história, e agora aprendi na realidade. E esta fé, no segundo estágio, se fala vida de fé. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus e aceitei os ditames da sua palavra, os ensinamentos da sua palavra, as doutrinas da sua palavra, e eu tenho uma caminhada de fé. E por essa fé do dia a dia, eu nunca mais saio da presença de Deus. Eu me converti e eu sou crente. E essa fé eu não solto mais. Eu vá onde ir, viva tantos quantos anos durar, esteja com saúde ou enfermo, esteja bem financeiramente ou mal, em qualquer situação, feliz ou triste, eu estarei defendendo essa fé.
Eu não deixo ela em casa quando eu viajo. Eu não deixo ela dentro do carro quando vou para uma reunião. Eu não deixo ela em lugar nenhum. Você não deixa a sua fé quando você entra para trabalhar na escola, para dar aula, se é professor. Não deixa a sua fé quando você entra no hospital, é enfermeiro médico. Não deixa a sua fé quando entra no fórum de justiça para uma audiência, uma defesa ou uma acusação. Você não deixa a sua fé quando você vai trabalhar, quando você está cheio de problemas ou crise econômica. Você não deixa a sua fé, porque esse segundo estágio se fala da fé para a salvação e a fé que nos conduz no dia a dia. Por isso nós precisamos entender esta fé, porque se nós entender essa fé, a gente não vai condicionar a fé naquilo que a gente tem, porque muitas pessoas, não entendendo o que é a fé em Deus, ele acredita em Deus e serve a Deus, se ele ir bem nos seus negócios, acredita a Deus e serve a Deus, se ir bem no seu casamento, acredita a Deus e serve a Deus, se tudo der certo na sua vida, e condiciona a sua fé naquilo que vê, naquilo que possui, ou naquilo que quer, e impõe para Deus: eu te sirvo se você me der, eu te sirvo se você me abençoar, eu vou ser assim, assim, fiel nisso, naquilo, se você me der, se você me abençoar. Caso você não me abençoe, eu te abandono, eu não acredito mais em você. Se o Senhor não me curar, eu abandono. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mais na igreja, eu abandono, porque é uma fé condicionada. O Cristo dessa fé condicionada é um Cristo fraco, muito frágil, que a gente tem pena dele, porque ele se torna escravo, porque as pessoas impõem uma fé baseada naquilo que a gente quer, e a gente coloca a ordem nele: ou você me dá, ou eu te abandono. Daí a gente não quer arrumar a vida, mas quer ser abençoado. A gente não quer acertar a vida, mas quer receber a bênção de Deus. Essa é uma fé condicionada, que os olhos estão no material, no físico, nas coisas supérfluas dessa vida. Mas deixando para continuar ir para o segundo assunto, que é tão importante, paralelo a esse, para diferenciar fé de espiritualidade, existe o terceiro estágio da fé. Esse terceiro estágio da fé acontece para uma pessoa definida, que decidiu servir a Deus para viver ou para morrer, que é o caso do irmão, da irmã, o nosso caso que estamos aqui. Nada vai nos separar do amor de Cristo, nem a tristeza, nem a angústia, nem a fome, nem a perseguição, nada, porque Deus será louvado. Paulo disse: Cristo será glorificado em mim, tanto pela vida ou pela morte. Independente do que vai acontecer, eu sou de Deus. Os jovens da fornalha disseram para o rei, ele disse: olha, se vocês não negarem o Deus de vocês, vai ser aquecido 7 graus a mais na fornalha, e vocês vão ser jogados dentro. Nós não vamos aceitar adorar o Deus de você, rei. Mas e caso Deus não livre vocês? Ele disse: olha, se ele quiser livrar, ele livra, estar nele. Se ele não quiser livrar, ele vai deixar nós morrer no fogo. Mas nós temos um propósito, independente dele livrar da fornalha ou não livrar. Nós não nos dobraremos para a idolatria, nós não nos dobraremos para o rei, mas vamos servir a ele. Morra ou fique vivo, não vamos mudar. Mas a rainha Esther também disse para as moças que lhe auxiliavam: vão orar e eu vou ao rei. Se o rei me ouvir, vivo eu e vivo vocês. E se não me ouvir e quiser que eu morra, então morrerei. Mas eu vou, independente do que vai acontecer. Independente do que vai acontecer com você, você precisa assumir um compromisso com Deus, que você vai viver para Deus.
E não fica chorando pelos cantos, pelas lutas que vêm, porque Deus te dotou de graça, de autoridade, de poder e de unção divina. As lutas vêm, mas vão passar. Os problemas vêm, mas vão passar. Mais triste, com o semblante abatido, você aqui adorando. Feliz e abençoado aqui adorando, porque nada vai abalar a fé. Glória a Deus. Esse é o terceiro estágio da fé, que ele se liga com a fé como um dom. A fé como um dom. Você ora, e não é todos que recebem o dom da fé, que você acredita tanto, que você olha para o enfermo e diz: eu vou orar e você vai ser curado. Isso não é coisa natural e nem estilo de vida diária. Isso é um dom para determinar a bênção. Eu vou orar e as coisas vão acontecer, porque você tem o dom da fé. E eu estou procurando gente que Deus use, porque você vai acreditar e vai abençoar o irmão. Teve um dos heróis da fé, que agora esqueci o nome dele, e não tinha comida no seminário pela manhã. George Miller. E ele estava tão apavorado. Não, ele não. Os professores que disseram: não tem comida. Eles disseram: não se preocupe, porque na hora certa a comida será servida. E quando chegou a hora, alguém trouxe carros cheios de comida e veio para dar comida às crianças do seminário. Eu quero que você ore a Deus e você cresça na fé e saia do primeiro, do segundo estágio e chegue numa posição determinante de dom espiritual, e você alcance tanta fé. Jesus, falando sobre isso, ele disse: olha, não é um contexto teórico, é Bíblia. Ele disse assim: se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai obedecer. E alguém pensa que é do tamanho do grão de mostarda. Ele disse como, não diz do tamanho, porque a fé fala da persistência. Um grão de mostarda não é como uma semente de abóbora. Você coloca uma semente de abóbora e põe um pouquinho de terra sobre ela, ela vai nascer, o baraço logo sai. Mas se você enterrar fundo assim, apodrece a semente, não sai, que ela tem os seus limites. E o grão de mostarda, a sementinha é bem menor, mas se você colocar ela fundo, 1 metro para baixo, cheio de terra, e botar pedra em cima, uma caçamba de concreto em cima, ela vai, aquelas raizinhas magricelinhas, e ela vai, 6 meses, 1 ano depois, ela sai fora lá. E a Bíblia diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, se você persistir e não desistir, e ir acreditando, as tranqueiras vêm, mas eu acredito, a montanha vem, mas eu acredito, a luta vem, mas eu acredito, a dor vem, mas eu acredito. Ir acreditando. Quando alguém pensou que morreu, ali está o brotinho. E a Bíblia diz: ela é pequena, mas ela se torna, é a maior das hortaliças, mas ela se torna uma árvore frondosa, que as aves vêm fazer ninho nos seus ramos, nos seus galhos. Então você precisa lutar pela fé. Talvez esteja no estágio só do acreditar, só natural. Eu acredito em Deus, mas acredito naquilo, eu vou lá, eu vou cá, eu vou lá, porque acredito em tudo, não tem discernimento de nada, e tudo para você é de Deus. Mas se você está no segundo estágio, você já assumiu o compromisso com os ditames da Bíblia, da palavra, e você sabe o caminho, e que não é para sair daquele padrão da linha bíblica doutrinária. Então está ok.
Esse terceiro estágio é o estágio do dom espiritual, que você consegue da parte de Deus, que esse negócio de fé é tão profundo, porque a fé, ela tem como dom 2 caráteres. Um caráter se chama defensivo, que é o teu escudo, que vem a tristeza para te arrasar e você tem o escudo da fé. Vem o dardo do maligno para te atingir e você tem o escudo da fé. E a Bíblia diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé no caráter defensivo, mas também no caráter ofensivo. A fé que faz você ir para frente, você ir ao encontro do problema. Você vai dizendo: tu não é um grande problema, o meu Deus que é grande. Que às vezes a gente chega no problema e diz: oh, que problemão, e o Deus fica pequenininho. Mas com essa fé ofensiva, você diz: problema, olha o tamanho do meu Deus. É outra visão. Você não fica olhando para o problema de baixo para cima, você fica olhando para o problema de cima para baixo. O Davi olhava para o gigante, e ele, se ele fosse olhar para ele era pequenininho perto do gigante, mas ele olhou para o gigante com a visão de Deus. Você é um gigante circunciso, e vem a mim com espadas e fundas e tal, mas eu vou a ti com a superioridade em nome do Senhor Deus dos exércitos. Porque a visão do Davi era a visão do guerreiro, era a visão do valente, a visão ofensiva. Eu vou defender o meu exército. Você pode dizer: eu vou defender a minha família, vou defender a minha empresa, vou defender o meu trabalho, vou defender a minha fé. Não se entregue. Olha para o problema de cima para baixo e detona com o poder do nome de Jesus pela fé. Glória a Deus. Mas também essa fé pode ter uma ordem crescente e uma ordem decrescente. Se você olhar para o apóstolo São Pedro, a fé do apóstolo São Pedro lá, quando ele andou sobre as águas do mar da Galileia, foi uma fé decrescente. Ele começou a andar sobre as águas do mar e foi desacreditando e foi afundando, porque olhava para as ondas e as circunstâncias ao redor, e a sua fé foi diminuindo, e Jesus teve que tomá-lo pela mão, dar uma chacoalhada nele e corrigi-lo para ele ir para o barco com vida, porque sem fé ele ia sucumbir. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. Mas você vê uma mulher chamada de Ciro Fenícia, mulher cananeia, se aproximando de Jesus, e Jesus prova aquela mulher e tal, e faz o milagre na vida dela, e depois ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ordem crescente: seja feito para contigo como tu desejas. E a tua filha desde aquela hora já ficou sã. Essa é a ordem crescente. Nós temos que cuidar, porque a nossa fé, ela pode ter uma tendência diminutiva, e ela descer despenhadeira abaixo de uma forma terrível e ficar caída lá embaixo. E um dia um dos discípulos mesmo, parece que foi Pedro, que disse: Senhor, acrescenta-nos a fé. Outro dia Pedro estava pregando e olhou para um moço aleijado na frente do púlpito, e vendo que tinha fé para ser curado, porque essa fé, ela é visível nos olhos de alguém. Num contexto teórico, ela é invisível e palpável, não é visível nem palpável. Mas num contexto de acreditar naquilo que fala, o moço estava ali, e Pedro foi pregando, e foi olhando para o moço, e foi vendo que o moço foi se enchendo da glória.
E foi se alegrando, e foi se alegrando. Diz a Bíblia, vendo que tinha fé para ser curado, disse: levanta-te, firma-te sobre os seus pés. E o moço saltou, e os seus pés artelhos se firmaram, e ele ficou curado para a glória de Deus. Aleluia. Então, esta é a fé, num vislumbre panorâmico, para que nós tenhamos uma ideia. Mas vamos ver o que é a espiritualidade. Eu começo a falar de espiritualidade pensando em Jesus. Filipenses 2, 6 a 8, você vê ali a manifestação da espiritualidade do Senhor Jesus. Clareando melhor, vamos achar Filipenses, para nós ler esse texto. Filipenses, Colossenses, já achei aqui, Filipenses 2 e versículo de número 6 e 7. Veja o que diz aqui. Como, pois, recebesse o Senhor Jesus Cristo... estava lendo aqui Colossenses, Filipenses, não Colossenses. Filipenses 2, e versículos 6 e 7. Diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Qual é a definição de espiritualidade aqui? O que é espiritualidade? Espiritualidade é uma expressão pessoal. Quando eu li Tiago, capítulo 3, e versículo 17, você viu o que diz ali em Tiago 3,17? Pode voltar ao texto ali, que eu leio para você. A sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, depois é pacífica, depois é moderada, depois é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isto é, Jesus expressa a sua espiritualidade se tornando um servo, sendo humilde. Glória a Deus, é tão profundo isso aqui, aniquilando-se a si mesmo. Então, espiritualidade é uma expressão de comportamento, que já vai ficar mais claro, é uma expressão de amor, é uma expressão de quem a gente é em benefício de alguém. Falando de Jesus, ele expressou a sua espiritualidade ouvindo as pessoas. Ele expressou a sua espiritualidade curando as pessoas. Ele expressou a sua espiritualidade também dando pão para as pessoas. E em quarto lugar, ele expressou a sua espiritualidade da seguinte forma: além de dar o pão, amando as pessoas. Então eu falei aqui de milagre, de querer dar comida, de querer ver curado, de ouvir as pessoas estressadas ou abatidos e ver as pessoas bem. Essa é a expressão de espiritualidade do Senhor Jesus. Por que fala de espiritualidade e fé para diferenciar? Porque a espiritualidade é o ensinamento da igreja, porque a igreja encaminha o crente para a espiritualidade. E esse crente, daí entra em Tiago 3,17, que a primeira frase ali, a sabedoria que do alto vem, está falando de espiritualidade. Primeiramente pura. Então aqui é a expressão da espiritualidade pelo crente. Pura, honesta, pacífica, amável, tratável, com frutos, com paciência, sem parcialidade, cheio de misericórdia. Essa é a expressão da espiritualidade do cristão. Por quê? É viver uma vida de princípios. O cristão que vive uma vida de princípios cristãos e bíblico é espiritual. O cristão que vive expressando os valores, uma vida que preserva os valores bíblico e cristão, também expressa a sua espiritualidade. Por exemplo,
Defina para nós, pastor, em poucas palavras, o que são os princípios ou princípios. Princípios são um conjunto de normas ou poderes de conduta, padrões de conduta, a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Um conjunto de padrões de conduta que é colocado para a pessoa, preparada a pessoa, para ele seguir pessoalmente a instituição e ele. Fala de um cristão que tem princípios, que esse conjunto de padrões que defende, daí nós poderíamos entrar aqui na ética, na moral, em tantas coisas que defende isso, são os princípios, que eu não abro mão dos meus princípios cristãos. Paulo disse: Timóteo, eu estou me alegrando por lembrar de você, porque desde pequeno, bem pequenininho, você sabe as sagradas letras, que a tua mãe Eunice e a tua avó Lloyd te ensinaram. E eu estou lembrando também das tuas lágrimas para me encher de gozo, porque ele era quebrantado desde novinho, desde pequeno, e Paulo honrava ele, porque Timóteo aprendeu com a avó e com a mãe os princípios de um ministério, de um cristianismo, da palavra de Deus. Não abra mão dos seus princípios, que Satanás tem ódio dos nossos princípios, glória a Deus. Nós vamos cuidar desses princípios. Mas a expressão da espiritualidade é cuidar dos princípios sagrados, bíblicos, doutrinários, da igreja, mas também dos valores. O que são os valores? São os modos puros de respeito. Modos puros de respeito com o próximo, com o sexo oposto, com a cor da pessoa, com o jeito, com a crença da pessoa. Você pode não aceitar aquela fé, aquele jeito, aquele comportamento, mas respeita o jeito da pessoa. A verdade é essa aqui, mas tu vive como você quiser. Então respeita, porque nós temos valores, e os valores nos ensinam a respeitar as pessoas. Por isso eu tenho muito cuidado quando eu prego a palavra. Tem assuntos doutrinários aqui bem fortes, contundentes, que eu fico preocupado, como vou passar para a igreja? Eu preciso falar para a igreja alguma coisa, que esse assunto não é direcionado para uma pessoa, são assuntos padrões para a igreja, porque quando eu estou orando a Deus, eu não sei quem vai vir me ouvir. Eu oro a Deus, preparo uma palavra para pregar, não sei, então preciso ter cuidado para não ultrapassar princípios nem valores, porque se ultrapassar desrespeita, fere, cria calo, infecciona, ira, estraga, arruina, amarga a pessoa. Então nós precisamos trabalhar em cima disso, que é a expressão de espiritualidade. A expressão da espiritualidade e a expressão exterior e corporal daquilo que tem dentro de mim. Espiritualidade é a expressão corporal daquilo que tem dentro da gente. E ninguém vai poder se esconder. Mais cedo ou mais tarde, vai sempre aparecer o que está dentro da pessoa. Por isso a gente tem que trabalhar. Cada um de nós sabemos os nossos defeitos, cada um de nós sabemos os nossos pontos mais fracos, se é a ira, se é isso, se é aquilo, e a gente tem que ir trabalhando dentro da gente. Não desista de lutar. Vai trabalhando que Deus vai limpando, Deus vai purificando. E essa expressão vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai saindo as coisas erradas, vai vencendo, vai sendo liberto, vai sendo perdoado, Deus vai fazendo a obra, porque a palavra vai lavando, vai confrontando, vai podando, vai limpando, vai arrumando, e a pessoa se torna uma pessoa crente que expressa a espiritualidade, mas expressa pelo amor, expressa pelas obras sociais, expressa pela evangelização, pelo discipulado, por aquilo que eu faço de bem para o meu próximo, eu estou expressando a minha espiritualidade.
Então, definido aqui o que é fé e o que é espiritualidade. Espiritualidade é a expressão corporal daquilo que está dentro de mim, que envolve esse conjunto de coisas, que é, eu creio em Deus, Deus me encheu de graça e de fé, e essa fé trabalhou dentro de mim, e eu expresso pela minha espiritualidade. Agora, quando nós olhamos para esses textos bíblicos, nós vamos aprendendo cada vez mais em cima desse mesmo tempo, porque a fé e a espiritualidade, elas equilibram. Falei das duas coisas para poder encerrar falando do equilíbrio entre a fé e a espiritualidade. Em primeiro lugar, quando eu equilibrei a minha fé e a espiritualidade, eu corrigi os erros de Jeremias 2 e 17, 2 e 13. Vamos olhar aqui Jeremias 2 e 13. Isaías, Jeremias, glória a Deus, 2 e versículo 13. Veja o que o profeta falou aqui. Vou ler mais versículo, não é só esse aqui. 2 e 13, diz assim: o meu povo fez duas maldades, a mim deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não têm água. Abandonar Deus e cavar fontes erradas. Em primeiro lugar, a fé e a espiritualidade nos equilibra para nós não abandonar Deus e não cavar para nós fontes rotas, ou cisternas rotas e vazias. Mas também a espiritualidade e a fé nos ensina a não produzir dois tipos de fruto, figos e abrolhos. Uma árvore não pode produzir dois tipos de fruto. A fé e a espiritualidade precisa ser equilibrada pela palavra de Deus. Primeiro, não abandonar Deus, não fazer uma fonte seca do meu jeito, mas também não tentar produzir dois tipos de fruto. O que é aqui é lá. O que é na igreja é no trabalho, é na rua, onde estiver. O mesmo cristão, querido, amável e conservador. Outro texto aqui que nós podíamos citar. Não produzir dois tipos de água, água doce e água salgada, porque a fé e a espiritualidade têm que equilibrar. Mais uma coisa, não servir a dois senhores. Nós temos que ter uma definição e alegrar um para entristecer o outro. Mas o conselho da palavra é alegrar Deus e entristecer Satanás. Deus está falando da igreja e nos advertindo como nós devemos andar, pela palavra, pela revelação, pela mensagem profética. Outra coisa, remir o tempo, porque o dia é mau. Outro texto que tem aqui, Colossenses 4:5. Viver em sabedoria com os que estão de fora. Tem mais textos ainda. Não deixar a congregação. A Bíblia Sagrada exige de nós termos esta comunhão. Precisamos equilibrar. Andar em comunhão com os irmãos. Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E daí nós poderíamos voltar a entrar na área de mídia de novo para dar um toque aqui para os irmãos. Veja só. Equilibrar a mídia. Como eu vou equilibrar a mídia? A vida online. Eu tenho que equilibrar. Se eu não equilibrar, eu desço. Eu preciso equilibrar. Mas daí poderíamos falar de culto online, de cultos presenciais, de trabalho com a mídia, dos momentos de lazer que se usa a mídia, o equilíbrio nos horários, o equilíbrio nos acessos, tantas coisas que a gente está falando nos últimos dias aqui. Mas também fala do equilíbrio na família. Como eu convivo com os meus filhos, com a minha esposa. Como eu convivo com os meus amigos. Como estou convivendo com os meus irmãos. A fé e a espiritualidade me traz um equilíbrio para ser um cristão autêntico, saudável,
para servir a Deus de verdade. Glória a Deus. Agora, se eu vivo assim, eu vou ir vencendo. O equilíbrio me faz eu reverenciar a Deus. Eu não tenho como servir a Deus se eu não o amo, não o reverencio. O equilíbrio me faz orar. Não é ficar 24 horas, nós não estamos nos céus ainda, mas nós temos que ter um altar. O equilíbrio me leva para ler a Bíblia. O equilíbrio me leva para trabalhar. Tem gente que se desequilibra. Eu aconselhei uma pessoa que se desequilibrava, era tão de Deus e não entendeu o equilíbrio, que não cuidava mais da casa e saía e virava tudo assim. E daí a sua família começou a ter problema conjugal e com os filhos. Saiu do equilíbrio. Então tem que ter equilíbrio para sair, para orar, para jejuar, para tudo, até para dormir. Tem que ter equilíbrio. Que às vezes alguém vai dormir, o outro fica acordado com a luz acesa, não deixa dormir e tal. Ou horário de chegar, é tudo dentro de um equilíbrio. O que faz isso acontecer é a fé e a espiritualidade que nos leva para o equilíbrio. O assunto é vasto, mas eu paro por aqui para nós orar. Ficamos em pé nesse momento. Amado Jesus, eu te agradeço agora pela tua graça e pelo teu amor e pela tua bondade, pela presença gloriosa do teu divino Espírito Santo que está sobre a igreja. Olha para os irmãos que estão aqui no altar sagrado, os irmãos que estão vindo, que estão chegando. Abençoa teu filho, Senhor. Em nome de Jesus eu estou orando por essas vidas, rogando por eles, porque sei que o Senhor é Deus e está sobre a tua amada e querida igreja. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe essas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, nos dá graça para vencermos essa batalha, vencermos essa luta espiritual. Unja-nos com teu Espírito, equilibra-nos com tua graça. Assim pedimos a tua bênção, Pai, e te agradecemos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus.